Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Como você trata o diferente? Aquele que não compartilha da mesma vida que a sua. Vamos ver como Tiago nos ensina a fazer isso? Nós estudaremos no capítulo 2 da carta de Tiago. Algumas coisas importantes para dar entendimento nessa carta e como vamos seguir a compreensão dela. Tiago está escrevendo para crentes que estão vivendo por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de perseguição, momentos em que se vê claramente uma divisão social no meio da igreja, onde ao mesmo tempo que poderia ter ricos, na mesma igreja poderia ter pobres. E isso é interessante, que isso acontece em dois lugares, basicamente, você tem ricos e pobres ao mesmo tempo, que é no estádio de futebol e na igreja. Os dois ambientes que isso acontece. Só que no estádio de futebol não há nenhum contato às vezes, porque tem a parte das cadeiras, né? Os camarotes, e aí a arquibancada, a antiga geral, que ficava o povão. Então, na verdade, o rico e o pobre não se misturam no estádio de futebol, em última instância. Mas na igreja não. Na igreja há esse ajuntamento entre ricos e pobres. Esse é um assunto importante que Tiago vai tratar desde os seus dias, que se torna relevante para nós também. Mas não só a questão de riqueza e pobreza. O que Tiago vai nos mostrar é como nós nos lidamos com o diferente, como nós reagimos às circunstâncias externas. E esse é o primeiro assunto que ele trata, sobre as tribulações da vida, as dificuldades, como nós reagimos. E vemos que nós temos que reagir sempre com alegria, porque é tempo de Deus tratar o nosso coração e nós aprendermos. Lembrando que quando passamos por provações, isso não quer dizer que Deus está colocando tentações em nossas vidas. Nós olhamos para provações e por causa do nosso coração pecaminoso, nós somos tentados a fugir ou ter uma válvula de escape nessas provações que não seja o próprio Deus. E aí Tiago nos ensina que devemos buscar a sabedoria de Deus e buscar a orientação dele, aquele que é o Pai das luzes, e nos orienta como devemos proceder em momentos difíceis da nossa vida. E aí ele vai falar sobre a ideia que nós temos que estar aptos para ouvir as instruções do Senhor, ouvir a palavra de Deus em todos os nossos relacionamentos. A aptidão pelo ouvir é preferencial. Nós temos que aprender a ouvir mais do que falar, porque quando nós ouvimos mais, principalmente quando estamos vivendo momentos difíceis, nós vamos evitar de murmurar e nós vamos evitar de nos irritarmos uns com os outros, que Tiago coloca aqui a questão da ira. Tudo isso vai se fundamentar de como olhamos para a palavra de Deus e como encaramos a palavra de Deus. Que aí ele vai dizer, olha, vocês não podem, quando eu falo de ouvir, vocês não podem ser somente ouvintes da palavra de Deus. Vocês têm que praticar isso que vocês estão ouvindo. Então, se eu falo para vocês, escutem a palavra de Deus para vocês aprenderem a passar por provações. Mas escutem, e no sentido que ele usa essa expressão, é de obedeçam a palavra de Deus. E vivam a palavra de Deus. Porque assim vocês vão desenvolver uma verdadeira religião diante de Deus. E aí, Tiago começa a fazer uma transição agora também para a prática de tudo isso. Porque quando eu estou passando por provações, por lutas, a tendência é eu olhar só para mim mesmo, só olhar para os meus interesses. E Tiago vai mostrar que não é assim, que mesmo nós passemos por tentações, provações, nós não podemos deixar de olhar para o próximo. Então, na minha busca por Deus, por auxílio de Deus, por me satisfazer em Deus, e na minha obediência ao Senhor, eu vou cuidar do próximo. Por isso ele vai dizer que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que têm necessidade. Que algum tipo de ajuda que nós podemos oferecer, nós devemos oferecer a essas pessoas. E Tiago fala então que essa é a verdadeira religião, e você guardando a si mesmo também purificado da contaminação desse mundo. Então, o que Tiago vai nos conduzir é que devemos olhar para a palavra e praticar a palavra, e isso vai ser claramente visível nos nossos relacionamentos. O capítulo 2, Tiago, então, ele vai ser conduzido nessa perspectiva, nesse sentido.
Então, nós vamos ver aqui hoje, do versículo 1 ao versículo 13, que ele vai falar como nós devemos lidar com as pessoas, que ele vai usar o exemplo aqui de classes sociais diferentes, mas isso a gente consegue aplicar a todos que têm um comportamento diferente do nosso, tem uma condição diferente da nossa, que é a realidade da igreja. Nós somos um ajuntamento de pessoas de diversas escolaridades, diversas criações familiares, diversos trabalhos diferentes, mas nós somos um povo. E aí Tiago vai nos conduzir nesse sentido. Capítulo 2, Tiago, versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. O que estava dizendo agora? Vocês creem em Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, aquele que tem toda a glória, mas que se humilhou, se fez pobre. Se vocês creem nessa obra de Cristo, como vocês vão desprezar os pobres? Como vocês vão desprezar os humildes? Como você vai tratar as pessoas de modo diferente? Aqui, a gente vai deixar bem claro que ele não está falando que você deve tratar todo mundo do mesmo jeito, que isso é impossível. Porque você vai ser mais achegado a alguns, você vai ser mais carinhoso com alguns. Esse não é o ponto. Ele está falando aqui do desprezo, de menosprezar, de colocar muito inferior aos demais. Não tratar com dignidade, não tratar com até mesmo humanidade, mas mais do que isso, no contexto de igreja, tratar com irmandade. Esse é o alerta que Tiago vai fazer aqui, essa exortação que ele traz para nós. A prática da palavra de Deus, como ele está mostrando desde o capítulo 1, não tem espaço para admitir um trato diferenciado no culto da igreja para alguém que tem posição econômica melhor do que o irmão pobre. Não tem como fazer essa diferenciação. Não tem como, por exemplo, só as pessoas ricas serem líderes da igreja, ou só as pessoas ricas participarem do culto da igreja ativamente. Não tem como. Por causa de finanças, por causa de algum tipo de status, isso não pode acontecer no meio da igreja. Paulo também comenta um pouco sobre isso, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo está falando aqui do julgamento, ficar julgando o outro, sendo que a gente não tem condição para julgar aquilo. Lembrando que aqui a gente não pode aplicar a ideia, nós podemos julgar ninguém. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar sim as pessoas, mas conforme a palavra de Deus e em amor. O que Paulo está repreendendo, aqueles que julgam, estão cometendo um erro também, o mesmo erro, e aí querem condenar os irmãos. Estão fazendo acepção pelo que os irmãos estão fazendo. E Tiago também fala sobre isso. Olha, não tem como fazer essa diferenciação entre as pessoas. Aí vai dar o exemplo aqui. Versículo 2, Tiago 2:2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés. Então, Tiago está falando de uma situação que poderia estar acontecendo, com certeza estava acontecendo em alguma igreja espalhada pelo Império Romano, que ele ficou sabendo disso, e de que alguns estavam tratando bem os ricos, sentam no lugar de honra, senta na frente, ou o pobre fala: senta na entrada, ou senta debaixo da escada, que ninguém vai te ver ali e você vai ficar isolado. Isso estava acontecendo naqueles dias. E Tiago fala: olha, não tem como vivenciar dessa maneira. Isso não é ser cristão. Isso não é uma religião verdadeira, porque você não está cuidando dos necessitados. Os necessitados, então, não é só aqueles que estão em suas casas, e estão em abrigos, estão necessitando de um apoio. O necessitado, ele pode estar tendo dentro da igreja, mas ele tem que ser tratado dignamente, desde já. Não é só a questão material, mas é a questão moral, social, espiritual.
você deve auxiliar esses também que tenham algum tipo de necessidade. No versículo 4, ele vai dizer: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, julgando as pessoas com critérios errados? Ou seja, vocês estão julgando as pessoas pela aparência. Vocês não conseguem nem julgar a vocês mesmos. E vocês querem julgar o outro pela aparência, pelo que eles vestem. Talvez aqueles irmãos não estavam achando que isso era um problema. Poderiam julgar, poderiam avaliar, mas estava errado. Esse é o critério do mundo. O mundo julga a aparência. Um homem julga a aparência. Mas nós devemos caminhar por aí. Nós devemos esperar no Senhor, que é Ele quem julga os corações. Ele sonda os corações, Ele vê o interior. Então, não é porque uma pessoa se veste mal que ela não está lá com o coração a serviço do Senhor. Não é porque ela não tem condição financeira que ela não vai ser fiel ao Senhor, ao trato com o Senhor. Quem olha para o irmão, para aquele que está no seu meio, julgando dessa maneira, a palavra de Deus diz que isso é um perverso pensamento, totalmente contrário à forma que Deus pensa. Então, de modo bem prático, o Tiago vai nos conduzindo aqui a entender que vivenciar a palavra é olhar com amor para o próximo, com dignidade, como Deus olha para cada um dos seus servos. Por isso que ele fala sobre Jesus aqui, sendo o Senhor da glória, aquele que é a perfeita expressão de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquele que foi revestido de toda a glória, como eu disse, se fez pobre. E quem olhasse Jesus, bebê Jesus lá na manjedoura, poderia julgar: coitado, tadinho dele, não vai ser ninguém na vida. Quem olhasse Jesus jovem, carpinteiro, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Esse é o olhar humano. Mas ele era o próprio Deus da glória. É claro que ao olhar para as pessoas, você não vai ver nenhum Deus disfarçado ali, né? Mas você não pode usar esse critério do julgamento, que a pessoa tem que ser desprezada, que ela não pode fazer parte do meio da igreja. E aí o versículo 5 vai dizer: escutem, meus amados irmãos. Então, a exortação dele é bem pastoral mesmo. Amados irmãos, ele roga isso. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Quando ele fala de pobres aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele não está dizendo que todo pobre herdará o reino de Deus. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que o Evangelho se manifestou primeiramente, em maior escala, entre os pobres, entre os humildes. O próprio Jesus era assim. O próprio Jesus era pobre, ele era humilde. E ele veio trazer esse Evangelho às pessoas nessa condição social. Os apóstolos, grande parte deles era dessa condição de humildade. A pregação do Evangelho alcançou primeiro essa classe social. Mas, do mesmo modo que muitos creram, outros não creram. Então, o critério para crer ou para ser crente, para herdar o reino de Deus, não é a pobreza. O que o Tiago está dizendo aqui é que Deus usou estes para semear o Evangelho, para iniciar a igreja do Senhor Jesus. Tanto que, nos dias de Tiago, a maioria dos crentes era pobre. Então, assim, essa era uma realidade. Mas esses pobres eram ricos em fé. Foram semeados o Evangelho, eles creram. Eles têm, tendo o Evangelho, crendo em Jesus Cristo, eles conseguem olhar para o mundo e não considerar o valor desse mundo como algo prioritário, mas a fé em Jesus Cristo. Eles têm mais interesse no reino de Deus do que, teoricamente, um rico teria. Lá em Lucas 8,14, a parte que caiu entre espinhos, essa que é a parábola, né, do semeador que Jesus está explicando. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com as preocupações,
com as riquezas, os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então isso é um risco que nós corremos, de nos apegarmos às riquezas, aquilo que nós vamos tendo em nossa vida e achar que essa é a nossa segurança. Nós falamos sobre isso quando estudamos no capítulo 1, sobre a ideia de ter as riquezas como meio para sair das tribulações ou para enfrentar as tribulações. Isso é um engano, porque as riquezas não garantem nada na nossa vida. E aí também, então nesse sentido, Tiago vai falar aqui que os pobres, eles conseguem enxergar mais facilmente o que de fato importa nessa vida. E não é a riqueza, não é a posse. Então, você quer julgar o pobre olhando para ele, você está julgando errado, porque você não está olhando para a vida do modo correto. Mas agora o pobre sim, ele está enxergando a vida corretamente. O pobre crente, tá? Ele está enxergando a vida corretamente, porque ele sabe que o seu bem mais precioso é o Senhor Jesus. A maior riqueza que ele possui é a palavra de Deus. Paulo esclarece ainda mais essa ideia de Deus ter escolhido os de classe mais inferiores. Quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, o intuito de Deus alcançar os humildes, os pobres, os considerados menos intelectuais, é justamente mostrar que a glória é dele, a transformação é dele. É essa perspectiva que nós temos que ter da realidade da vida. Tiago continua, capítulo 2, versículos 6 e 7. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? E aqui ele diz, olha, por que vocês estão bajulando os ricos? Porque esses ricos é o que usam de autoridade, de autoritarismo, melhor dizendo, para cometer injustiças. Eles compram os tribunais. Isso a gente vê ao longo da história, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a história da humanidade. Quem tem recursos, ele tende a comprar, subornar a outros. E aí, Tiago fala, olha, esses ricos que vocês bajulam, eles a qualquer momento podem trazer um processo sobre a vida de vocês, e vocês vão perder os processos, porque eles vão comprar os juízes. E vocês estão seguindo esses, eles desprezam os pobres, e vocês estão considerando como pessoas valorosas, eles arrastam os pobres para os tribunais, para tirar aquilo que eles nem têm. E pior, eles blasfemam o bom nome, que é o nome de Jesus, que os crentes invocam, porque eles servem de mau testemunho. Mais uma vez eu gosto de repetir aqui, não é que todo rico seja assim, tá? Assim como eu disse que não é todo pobre que entra no reino do céu, não é todo rico que menospreza os pobres, que despreza o nome de Deus, que blasfema o nome de Jesus Cristo, que dá mau testemunho, que é injusto, que é subornador. Não é isso, tá? Então deixa isso muito claro. Estou colocando o que a palavra de Deus diz que é a tendência, que acontece em grande maioria, tá? E aí ele vai dizer, versículo 8, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito nessa escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Então essa é a grande lei do reino, amar o próximo. Claro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas por consequência, se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Então, obedecer essa lei deve ser o desejo tanto do pobre quanto do rico, de amar o próximo. Porque quando você ama o próximo, você não cai nesse erro da acepção de pessoas, mas você vai olhar como todos os descendentes de Adão, todos que carecem
da glória de Cristo Jesus. Continua, versículo 9. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se os irmãos da igreja são de fato filhos de Deus, nós devemos tratá-los com amor. E aqui é a ideia da regra de ouro. Faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Então trate os irmãos assim como você quer ser tratado por eles. E aí tá. Muitas vezes as pessoas só querem ser tratadas, recebidas bem, mas nunca dispõem amor ao próximo. Só querem receber o amor, mas nunca se dispõem a demonstrar amor ao próximo. E Tiago então diz que não tem como viver desta maneira. Mesmo que você diga que você é um crente, olha, eu obedeço a lei de Deus, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, eu não falo falsos testemunhos, eu guardo o dia do Senhor, eu honro meu pai, papapá. Mas você comete essa parcialidade, essa discriminação, você deixa de amar o próximo, você é culpado de todos os pecados. Lembra da história do jovem rico? Ele se apresentou diante de Jesus e dizendo, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, olha, tem atentado para os mandamentos? E ele vai falar que tem cumprido todos. E Jesus fala, então deixa tudo, vende tudo que você tem, dá aos pobres que eles precisam de fato e me segue. Ou seja, mostre que você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo. O que o jovem rico fez? Saiu triste daquela conversa, porque ele tinha muitas riquezas. E aí Jesus vai explicar sobre a dificuldade do rico, né? Que Tiago reforça aqui. Mas qual que era o problema do jovem rico? Ele achava que cumpria a lei, mas ele estava somente sendo legalista. E nunca fazia nada em amor. Nem amor a Deus, nem amor ao próximo. Então, se você quer ser um crente sem amar ao próximo, cai fora. Isso não é para você. Não tem como ser crente sem demonstrar amor pelo próximo. Porque deixar de amar, preste atenção, deixar de amar, tratar o próximo com parcialidade, tratar o próximo com menosprezo, é a mesma coisa que cometer adultério, que roubar, que matar. Não tem diferença. Olha o que é dito aqui no versículo 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Olha, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim como matar, cometer adultério é a mesma coisa que matar, diante de Deus você está errando do mesmo jeito. É claro que as consequências são diferentes, mas diante de Deus é uma afronta. Você menosprezar o próximo também é uma afronta. Nós fomos escandalizados com adultérios, mas não ficamos escandalizados quando o irmão despreza o outro, quando o irmão trata mal o outro, quando o irmão ofende o outro. A gente não fica tão escandalizado assim. Mas diante de Deus é tudo motivo de escândalo. Tudo é pecado. Tudo é sujeira. Tudo é impureza diante dele. O amor a Deus deve nos impulsionar a amar os que estão na igreja, primeiramente. Mas amar também a nossa família, ao mundo, aos perdidos. Não amar o mundo no sentido de eu vou amar o mundo e vou abraçar o mundo e vou fazer tudo que o mundo me oferece. Não. Amar o mundo para mostrar que o mundo precisa de salvação, precisa de resgate. Desse modo, a gente faz muitas vezes essa acepção. A gente quer... Não, eu só quero aquele tipo de pessoa aqui na igreja. Eu vou falar do evangelho para aquele tipo de pessoa. Aquele outro tipo eu não quero nem conviver. Não funciona assim. Não funciona assim. Nesse sentido que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, de olharmos para o irmão com amor
sem fazer distinção pelo que ele pode nos dar em troca, é desafiador. Isso trata o nosso coração no mais íntimo, porque a tendência de cada um de nós, isso, independente se é rico ou pobre, é de querer tratar o outro conforme o outro pode me oferecer em troca. A tendência nossa é essa. Por isso que nós temos que ser tratados. Por isso que a palavra de Deus fala no nosso coração hoje. No versículo 12, Tiago vai mostrar essa razão, porque temos que viver assim. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Se o Espírito Santo habita em nós, haverá um forte desejo de obedecer à lei do Senhor. Essa lei da liberdade, essa lei do amor. Nós somos livres para amar. Essa é a ideia da liberdade. Não há nada que nos impeça de amar a Deus, de amar o próximo. Porque Cristo pagou a nossa libertação para isso, para o amor. Quem de fato pode amar nessa terra são os cristãos, porque eles têm o amor de Cristo, o amor de Deus sobre as suas vidas. Ninguém mais, além dos cristãos, pode ter um amor verdadeiro, um amor aceitável diante de Deus. Então, se você conhece esse amor redentor de Cristo Jesus, você tem que agir conforme esse amor. Porque conforme esse amor que você vai ser julgado por Deus. Conforme esse amor que Deus vai tratar a sua vida. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você não mostra misericórdia, você está mostrando que você não entendeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque você merecia o juízo de Deus. Ele te deu graça, Ele te deu misericórdia, Ele te deu salvação, te deu libertação. E agora você quer trazer juízos sobre a vida de outros sem avaliar corretamente, sem avaliar biblicamente, sem avaliar amorosamente. Que misericórdia é essa que você está vivendo? Que amor é esse que você tem sobre a sua vida? Jesus fala um pouco sobre isso, sobre como Deus leva isso a sério. Mateus 18, 32 a 34. E mais uma parábola de Jesus aqui. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um de seus irmãos. Presta atenção. Jesus está falando aqui que um servo do rei tinha uma dívida enorme com o rei. O rei perdoou uma dívida impagável. E aquele servo encontrou um conservo que tinha uma dívida pequena e não perdoou a dívida daquele conservo. E mandou prender aquele conservo. O rei ficou indignado com isso. E aí foi o texto que nós lemos agora aqui. E aí Jesus fala que Deus vai tratar do mesmo jeito aquele que sabia que tinha que perdoar, que ouviu falar do perdão de Deus e não perdoou. Ele vai ser sem misericórdia. Se você não age com misericórdia, espere o juízo de Deus sobre a sua vida. Agora, quem vive a misericórdia pode esperar sempre a misericórdia de Deus sobre você. Para concluir, então, se nós olhamos para a palavra de Deus, mesmo que nós passamos por momentos difíceis, isso não dá liberdade para sermos egoístas, para pensarmos só em nós mesmos. Nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que caminhar juntos nos momentos difíceis. Por isso, irmão, não tem como nos afastarmos da comunhão. O que o Tiago está tratando aqui é fortalecendo justamente a congregação, a comunhão, a ideia de andar todos juntos, sem distinção. Isso é um grande desafio. É um grande desafio. Uma outra aplicação, não fique só esperando dos outros. Não fique só esperando amor, atenção, cuidado. Ninguém ligou para mim essa semana.
Ah, vou fazer um teste. Eu não vou na igreja domingo para ver se alguém liga para mim, para ver se as pessoas sentem a minha falta. Sabe qual é o perigo? É que talvez elas vão sentir sua falta. Porque você não tem feito a diferença na vida de ninguém. Você não tem demonstrado amor na vida de ninguém. Você não tem sido misericordioso na vida de ninguém. E pessoas assim não fazem falta, infelizmente. Então, pare com isso. Em vez de, vou fazer um teste, essas pessoas se importam comigo. Mostre que você se importa com as pessoas. Mande mensagem, vá atrás das pessoas, ligue, ore com os irmãos. Receba os irmãos com dedicação, com atenção, com carinho. Receba pessoas em casa. Não receba só aquele que, vou receber tal pessoa em casa porque depois ela faz um jantar para mim. Não. Ame a todos. É claro que você vai ter o grupo mais particular seu. Todos têm. Isso não tem problema nenhum. Mas isso não quer dizer que eu tenho que desprezar os outros. Ainda mais por interesses. O Evangelho é sem interesses nesse sentido. É um amor de entrega. De entrega. O amor é de misericórdia. É de cuidado. Assim como nós recebemos de Deus. Ok? Fique na paz e até mais.